Fala, Pedro. Oba! Tudo Tudo bem? bem? Tudo Jóia, e beleza? você? Tudo jóia? Então tá bom, essa é histórica, hein? Relíquia. Ixi, aqui, ó. Tô aqui uniformizado, meu. Viu? Tô vendo, essa é relíquia. Ixi, verdade, meu. Tenho várias relíquias, viu? Não, Eu tenho do imagino. leite moça, esse é do leite Nestlé, tenho do leite moça, tem as camisas também de vários anos, e tenho guardada. Tem aí um monte de coisa. A Maísa que fica brava, né? E essa mala aqui, eu falo, deixa a mala aí. Deixa aí. Se for doar Fora pra as alguém, coisas que pode eu doar pra mandei. mim. Hã? Se a Fora, Maísa mandar você doar a mala pra alguém, pode doar pra mim que eu aceito, tá? não, fora a camiseta que eu mandei pro Museu do Esporte também, né? É verdade. Foi do museu, foi do basquete, do vôlei, tudo foi encaminhado lá também para o museu. Mas os agasalhos, todo ano, quando tem o friozinho, eu uso esse agasalho. Não uso para sair, mas eu vou jogar meu futebol, aí eu vou com agasalho, do leite moça ou esse do leite Nestlé, aí chego lá, me troco, quer dizer, não jogo com ele, mas só para me circular com ele. Ainda Aham. bem que está cabendo, né? Ainda bem que está cabendo ainda, né? É verdade, quer dizer que não engordou nesse tempo todo. Silvana, Não. bem-vinda. Febrino, bem-vinda. Sejam todos bem-vindos aqui. Bom, vamos lá, Pedro, vamos dar o início. O pessoal está entrando aí ainda, mas vamos começando, né? Porque é só uma hora, senão vai É, ficar muito assunto de fora. Bom, gente, boa noite a todos. Esse é um projeto da Liga de Voleibol de Sorocaba e Região. É o projeto Resgatando a História do Voleibol para Sempre Moça. Hoje é a live de número 14, com Pedro Roberto Pereira de Souza, o Pedrinho. Pedrinho hoje é presidente do Panatlon Internacional Distrito Brasil, delegado adjunto da Federação Internacional de Educação Física, que é a FIEP, membro do Conselho Superior de Esportes da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que é a Fiesp, membro do Conselho de Esportes do município de Sorocaba e do Estado de São Paulo, vice-presidente do CREF São Paulo e na época da Nestlé era o vice-presidente do Clube Atlético Sorocaba, que foi quem trouxe esse projeto para cá. Rinaldo tá aí com a gente também, grande abraço, Rinaldo, saudade de você, de ver o basquete na quadra também, né? Então, Pedro, primeiro agradeço por ter aceito o nosso convite para falar da história do Leites Nestlé, para falar dessa época do voleibol que marcou Sorocaba e que muitos guardam no coração. Então eu peço que você se apresente, Pedro, e fale um pouco da sua carreira no esporte, o que você fez pelo esporte, o que você faz pelo esporte até hoje. o Douglas, primeiro agradecer aí o convite e parabenizar você, a Liga de Voleibol de Sorocaba e região, por essa iniciativa. Nesse momento de pandemia, eu acho que é um marco histórico mesmo, porque você está refazendo a história dentro daqueles princípios até que a gente que faz parte do Panato, você que também é diretor do Panato Brasil aí, o resgate da memória esportiva, isso daí é fundamental. E esse projeto aí que você está fazendo vem muito de encontro. A gente escrever a história do esporte de uma cidade, no caso do Leite Moça, que representava até o Brasil em relação a isso. Mas eu vejo que tudo isso é importante. E eu me sinto um privilegiado. Um privilegiado porque hoje tudo que eu tenho eu falo que eu devo ao esporte. Foi feito dentro do esporte. Desde a minha infância, o esporte sempre fez parte. Eu já na fase escolar jogava futebol, handebol, basquete, vôlei. Mas aí na minha fase, quando eu fui mais adulta, eu ia ser um jogador de futebol. Quer dizer, cheguei a jogar campeonato da segunda divisão no Paraná, e aí eu fui para a primeira divisão no Grêmio de Maringá, e aí acabei, como eu fazendo a educação física, acabei me tornando preparador físico. E aí, dentro da preparação física do futebol, eu fui para o Matsubara, eu fui para o futebol profissional do MAC, que é o Marília Atlético Clube, no Noroeste. Quando eu trabalhei no Noroeste, eu conheci o Barbosa, que era técnico do basquete. Depois eu fui para o Curitiba Futebol Clube,
Aí o Barbosa me convidou em 83 para fazer parte da preparação física da seleção brasileira de basquete. Aí larguei o futebol, falei, acho que eu vou no basquete, daqui a pouco eu volto. Porque não tinha, não era a minha meta trabalhar com basquete. Aí no basquete conheci a Hortência me levou para Presidente Prudente, na Prudentina. Depois da Prudentina vim para Sorocaba. E aí, dentro dos projetos do basquete, nós acabamos montando o futebol profissional do Atlético Sorocaba, e aí foi onde entra a chegada do Leite Moça. Por quê? Eu acho que é importante. Então, minha carreira aí hoje, eu estou aí como servindo o esporte. Eu acho que a gente não pode parar. Eu falo assim que o agasalho ainda serve, porque apesar de aposentado, a gente mantém as atividades, jogando futebol, fazendo, correndo, e aí representando o Conselho Regional de Educação Física, que hoje nós somos, no estado de São Paulo, 150 mil, no Brasil, quase 500 mil, e a gente trabalhando em função da nossa profissão, do Panato, que é um clube de serviço, que é um estilo do Rotary do esporte, que a gente trabalha em benefício do esporte, tanto no resgate da memória esportiva, como do fair play, do jogo limpo. Esse é o trabalho que é feito, é uma entidade internacional, tem 26 países, são quase 250 clubes. No Brasil, eu estou como presidente, e nós temos 17 clubes. Você pertence ao Votorantim, é um dos clubes da qual você pertence, e faz parte também da minha diretoria, além do Paraná, que foi jogador de futebol profissional do São Bento, do São Paulo, da seleção brasileira. Então, a gente trabalha em benefício do esporte. E aí, através dessas atividades, a gente ainda faz parte do Condesporte, que é o Conselho Superior de Esportes, da Fiesp, da Federação das Indústrias, na qual a Ana Moser também faz parte. A gente sempre debatendo o esporte, discutindo o esporte, tentando melhorar toda essa situação, e acho que essa experiência que a gente traz, a gente acaba contribuindo com essas entidades. Por exemplo, no Condesporte mesmo da Fiesp, nós estávamos discutindo o regulamento geral da Lei Nacional do Esporte, quer dizer, algumas mudanças que a gente estava sugerindo. Agora, com essa pandemia, praticamente parou-se tudo em função disso daí. Legal, Pedro. Saudar a Carlinha aqui com a gente, Rafael Lino também chegou aqui com a gente, grande árbitro internacional, Leila, pessoal chegando aqui com a gente. Obrigado pela presença de todos vocês. Pedro, fala pra gente como é que a Nestlé entrou no esporte. É uma história muito legal, viu? Eu acho que eu vejo que é importante a gente contar isso daí, porque no esporte olímpico existe a fase antes do leite moça e depois do leite moça. Isso também foi comentado aqui por muitas atletas. Quem passou por esse... Isso elas comentando dentro da estrutura que elas receberam, sabe? De quadra, de uniforme, de apartamento, de todas essas questões. Mas eu vejo, assim, da estrutura que eles puderam montar e fazer com que o esporte olhasse de forma diferente. Por quê? Porque quando eles entraram no esporte, eles foram buscar o exemplo da NBA, do basquete norte-americano, que não é um jogo, e sim uma festa. Quer dizer, transformar um jogo em uma festa. E a Nestlé fez sedimentou esse formato. Mas a chegada do leite moça no esporte foi por acaso. Porque em 1992, a Parmalat chegou no Brasil patrocinando o Palmeiras. Patrocinou o Palmeiras. E a Parmalat, por quê? Porque era concorrente da Nestlé. A Nestlé tinha um mercado, na época, de 67% do mercado era do leite moça. E a Parmalat veio para o Brasil e falou, eu preciso fazer com que a gente seja simpático à população e ser um nome conhecido. Então, foi através do futebol profissional, porque lá
lá na Itália, eles patrocinavam o Parma e tinha como negócios o futebol profissional, mas eles chegaram para vir patrocinar também um esporte olímpico. E na época eles falaram, nós vamos patrocinar o basquete de Sorocaba, que tem a Hortência, porque tinha, na época, Paula contra a Hortência, aquela rivalidade de Sorocaba contra Piracicaba, e eles vieram para patrocinar o time de basquete de Sorocaba, que na época, em 91, era a Consteca Sedox. E a Consteca Sedox, a Consteca, na época, ela entrou em concordata. Aí ficou o Caracante só com a Sedox. Falou, nós vamos procurar um novo patrocinador. Aí surgiu a Parmalat. A Parmalat falou, não, eu tenho interesse em patrocinar. E aí até fechou o negócio. Fechou o negócio já com Sorocaba, e a Parmalat ia patrocinar a equipe de basquete de Sorocaba. Mas, na época, surgiu a equipe de Campinas querendo levar a Hortência. E fazendo uma proposta, e a Hortência já tinha basicamente conversado já dentro dos valores que ela ia fechar. E aí, quando surgiu Campinas, que fez uma proposta para ela, ela falou, não, eu fico em Sorocaba, mas eu preciso que vocês possam chegar na proposta que Campinas ofereceu. E aí o Grisendo, eu lembro bem desse nome, que era o representante da Parmalat no Brasil, tinha ido embora para a Itália. E o diretor que ficou no Brasil falou, não, o valor é esse. Eu falei, bom, então tudo bem. Se for esse, é complicado, porque a gente vai perder a Hortência. E nesse inteirinho, ele falou, olha, só volta daqui 10 dias. Se vocês quiserem esperar, espera. Se não quiser, não espera. E nesse inteirinho, o Vitor Oliva, que não tinha casado com a Hortência, mas namorava a Hortência, teve um contato com as pessoas do Leite Moça, da Nestlé. Aí a Nestlé falou, não, mas eu tenho interesse. Eu cubro isso daí. Só que eu quero, se for cobrir, é para já. Não vou esperar para depois ficar fazendo leilão. Aí nós falamos, então está fechado. Então a Nestlé, aí ela chegou para o esporte. E aí já começou a fazer, porque ela também tinha a intenção do rejuvenescimento da sua marca. Porque a marca do Leite Moça, ela era muito para a dona de casa, a mulher casada, as pessoas que já eram formadas, mas não tinha dentro da nova geração uma visão simpática. E através do esporte, ele falou, a gente pode conseguir fazer isso daí. E esse processo é um processo de 3, 4 anos. Não é um projeto que você faz um ano e cai fora, passou 2 anos, ninguém mais lembra. Ninguém lembra. Então, eles fizeram um projeto de 4 anos de investir no esporte, e assim eles começaram a fazer dentro da estrutura deles. E como sempre, dentro do vôlei, dentro do basquete, e promovendo torneios, fazendo toda aquela parte de marketing, que a gente pode falar mais para frente, fazendo um campeonato mundial no Ibirapuera, em São Paulo. Eu lembro que até o Renato Pera estava falando, gente, o que é isso que está acontecendo? Eu falei, Pera, isso daqui é sistema norte-americano, é NBA, meu, com shows, com degustação, com uma série de atividades que era totalmente diferente. A gente do esporte não estava acostumado com isso. Só que naquela época, os salários do basquete estava muito alto. E aí chegou no segundo ano, em 93, a proposta era, lógico, de tentar a estratégia, até aí não foi nem do Caracante, porque o Caracante tinha uma estratégia assim, acabou o campeonato hoje, Pedrinho, e aí nós temos 3, 4 dias para fechar o elenco. Faz uma reunião com a comissão técnica, vê quem são as prioridades de contratação e contrate. Isso foi com o Vendramini no basquete e era com o Sérgio Negrão no vôlei. A gente montava a equipe em 3, 4 dias. Mas a Nestlé falou, não, nós vamos esperar dar uma calmada no mercado para depois a gente ver como que nós vamos fazer. Ou seja, a estratégia até de diminuir os salários, porque estavam muito altos naquela época. Só que o que aconteceu? A Lacta Santo André entrou no basquete para também contrapor com a própria Nestlé.
Então, o que a Nestlé usou com a Parmalat, de tomar frente e fazer, a Lacta tomou frente e chegou em Sorocaba, levou quase todo o time, levou meia dúzia de atletas. Levou Janete, levou Marta, levou Vânia. Aí ficou a Hortência, a Adriana e a Vanira, 3 jogadoras. Ou seja, tinha um orçamento de 5 milhões de dólares, 2 milhões e pouco para montar o time, mas não tinha jogadora no mercado. Aí eu lembro até que o Feitosa, a gente reunindo com o Oswaldo Cavilha, de querer liberar 3 estrangeiras para jogar, porque aí tinha 3 jogadoras aqui, 6, com mais as meninas juvenil, você conseguiria. Mas a Hortência falou, não vou jogar com 3 estrangeiras. Com 2 a gente já sofre, que às vezes ela falou, às vezes eu não pego na bola com 2, com 3 eu não vou pegar, eu não vou jogar. Então, ela falou, eu vou embora. E aí o que aconteceu? A Nestlé, com um orçamento de 5 milhões, não conseguiu fechar a equipe. A vantagem era que o basquete encerrava a sua temporada final de janeiro, começo de fevereiro. E o vôlei finalizava em março, abril. Então a estratégia era falar, não, nós vamos para o vôlei. Então vamos para o vôlei, porque senão o projeto da Nestlé, que você tem um projeto de 4 anos, você vai ficar faz um ano, tudo que você gastou no primeiro ano, você não tem esse retorno. Então nós falamos, então aí vai o contato. Foi o contato com o Sérgio Negrão, que estava no São Caetano, que estava com a equipe no São Caetano, o Richard tal, e a Ana Moser, aí Ricardo, várias atletas que jogavam lá. Então, praticamente, contratou quase a equipe inteira do São Caetano para vir para Sorocaba. E naquela época, o voleibol, financeiramente, ele ainda estava bem aquém das outras modalidades em termos financeiros. Ela passou a ter um valor financeiro de contratação de jogadores 3 anos depois, pelo trabalho que foi feito das equipes, mas ela não tinha esse recurso financeiro que era. Então, trouxeram toda a equipe para Sorocaba. Então, a vantagem, eu falo assim, a Nestlé fez um bom trabalho no basquete, que durou 1 ano, e um excelente trabalho no voleibol, em função dessa estratégia que nós depois confirmamos, olha, não adianta. O ideal é porque não existe no mercado tantas jogadoras que você pode deixar o mercado fluir, você contratar, como no futebol acontece. Eu trabalhando no futebol, faz tudo bem. Se você não tem o A, você tem o B, o C, o D, o E, você tem 5, 6 opções. No basquete, no vôlei, você não tem opção, você tem que ser pontual nessa contratação. E eu reputo sempre que o sucesso de uma equipe é a montagem dela. Você montou bem, você vai ser campeão. Você não montou bem, dificilmente você vai conseguir mudar. Então, essa foi a história que o Leite Moça acabou entrando no esporte. Sorte nossa, né, do basquete e do vôlei, de ter tido essa oportunidade da Nestlé estar na vida esportiva olímpica. Legal, Pedro. Saudar aqui a Karen Rodrigues chegou aqui com a gente, a Maísa aqui com a gente também, o Leandro de Santa Catarina, o Anderson, Cíntia, sejam todos bem-vindos aqui com a gente, tá? Silvana aqui com a gente desde o começo também, grande jogadora da Nestlé, Marcel chegando aqui também. Pedro, seguindo aqui, você pode falar um pouquinho da estrutura que era oferecida para a equipe? Apartamento das atletas. Eu lembro que a Nestlé foi a primeira equipe no voleibol que tinha um ônibus personalizado, um ônibus dela mesmo, com todos os logos e tudo mais, tinha trio elétrico e daí para frente. Você pode falar um pouquinho para a gente? Não, a estrutura da Nestlé, eu falei, não só no evento, mas a estrutura montada para a equipe, porque a gente sabe, para a equipe ter sucesso, ela tem que estar bem instalada, ela tem que ter estrutura de treinamento, ela tem que ter viagens antecipadas, todas essas questões. E eu lembro muito bem, quando nós trouxemos a equipe lá de São Caetano, nós não tínhamos nenhum apartamento montado. Quer dizer, as atletas ficaram no Sorocaba Park Hotel, acho que 3 semanas, morando no Sorocaba Park Hotel. Para a gente alugar todos os apartamentos, imobiliar. Eu lembro que o Bertoli, do Atlético, que cuidava do futebol,
e o Gato, que também era pessoas que que trabalhavam nessa organização, e o Zacarioto, nós ficamos que nem louco para você montar 14, 12 apartamentos, alugar, fazer contrato, depois comprar móveis, estruturar tudo isso daí. Mas e todos os apartamentos em excelentes condições. É coisa de primeira linha em Sorocaba, onde os atletas moravam. O que você falou do ônibus também. O ônibus era um ônibus personalizado, quer dizer, já foi um ônibus desenhado leite moça. Por quê? Porque a Nestlé, ela sempre pensava na utilização do marketing. Por que ela estava investindo no esporte? Ah, porque ela gosta do esporte? Não. Você pode investir no esporte porque você gosta, eu também. Mas a empresa Nestlé, na época, ela está investindo num produto. E a gente tinha muita dificuldade, às vezes, de relacionamento, porque eles analisavam a equipe de vôlei como um produto, não como pessoas, não como a família. A gente vê que todas as meninas falaram, graças a Deus a equipe era uma família, realmente. Mas a gente que estava nos bastidores, trabalhando, o Sérgio Negrão, o Richard, o Feitosa, a gente, às vezes, para conter um dirigente, o Wilber, que era o diretor-geral da Nestlé, ele tinha uma visão de empresário e uma visão de torcedor. Quer dizer, ele via o jogo, gostava, via uma menina jogando bem, eu quero que contrate. Não, mas não é assim, o Wilber. Não, mas eu quero que contrate. E aí, para você fazer esse tipo de convencimento, essa questão. Então, nesse aspecto, eles viam um atleta também, como tinha a distribuição de santinho, como tinha o ônibus personalizado, vamos fazer com que tenha esse tipo de situação. Eu lembro que até dentro da estrutura que você tinha que montar, todos os apartamentos, ou as pessoas que pudessem atender, nós montamos uma fisioterapia própria. Você podia falar, não, fisioterapia se faz convênio com uma clínica e você vai fazer tratamento lá. Não, nós montamos uma fisioterapia dentro da própria sede, quer dizer, tinha uma estrutura básica no ginásio de esportes, e você vê, mesmo nessa estrutura, eu lembro que na época nós contratamos o fisioterapeuta, o Sidney. O Sidney era um fisioterapeuta do São Paulo Futebol Clube. Ele não trabalhava lá período integral. Ele trabalhava meio período e ele tinha que fazer o bate-volta. Então, ele ia para São Paulo, voltava e ele não tinha condição. Então, na época, nós até alugamos um carro para que ele pudesse, demos para ele o carro, que era do clube, para que ele pudesse fazer esse bate-volta. Vai para São Paulo, volta, mas poder atender a atleta de uma forma que mereça, quer dizer, vai estar dentro da estrutura nossa. Esse era o trabalho que a gente fazia. Então, essa estrutura, ela era invejável, não tinha para ninguém, certo? Qualquer clube, qualquer atleta não passou por essa estrutura. Essa estrutura, e eles não tinham essa preocupação de falar, você está gastando demais. Não, você alugou um apartamento, mas aquele ali está mais caro. Não. Aquela atleta precisa de conforto, precisa de sentir bem, o apartamento tem que ser bom e ela tem que até aprovar essa questão da gente poder fazer isso. E nessa parte, a Nestlé não tinha contestação. Ele fala assim, faça coisa bem feita. Não vai querer economizar e fazer mal feito. Isso daí era inadmissível na administração geral lá em São Paulo da Nestlé. Isso aí. A Josi está falando aqui, tinha até sala de vídeo para análise. Só saudando aqui, o Cláudio Bassi chegou aqui com a gente também. Abraço, Cláudio. Parabéns pela live de hoje, sua e da Silvia. Parabéns, é verdade. Assisti também a do Cláudio e da Silvia. Muito legal. Não, tinha a Marinês, e tinha, na época, porque não é estrutura hoje de você filmar um jogo, né? Naquela época era a coisa mais difícil. E aí, com a sala de vídeo para fazer as edições, de colocar em condição para passar para o Sérgio, para tudo isso daí. Também foi novidade na época, na estrutura que o Leite Moça montou. Pedro, e fala um pouquinho para a gente do case de marketing da Nestlé. Eu lembro que tinha ali os estandes de distribuição de frappé,
tinha trio elétrico lá fora, tinha lojinha, distribuição de santinho, distribuição de 1.000 camisetas, tinha torcida uniformizada, tinha bandeirão. Fala um pouquinho desse case de marketing aí que você falou até que foi inspirado na NBA. É isso que eu falo. Quem foi ver um jogo da NBA lá nos Estados Unidos, aí pode comparar, certo? Lógico que lá, por anos, como é feito, mas a Nestlé, a cópia, foi feito dentro do projeto deles. Então, primeira coisa que eu lembro muito bem, quando eles chegaram em Sorocaba, eles falaram assim, como nós chegamos em Sorocaba, a gente tem que ser bem recebido e tem que ser receptivo também. E como a maneira? Gostaria de pegar um painel, um banner no centro da cidade, pegar aqueles painéis eletrônicos, em cima, tipo do mercado municipal. Eu lembro que tinha um painel grande, que quem vinha na avenida, você via aquele painel. Aí nós fomos lá para ver o preço, tipo, R$ 5.000 por mês. Aí, tudo bem, precisamos ver, vamos procurar. E aí nós fomos tomar um café na Padaria Real, com o diretor lá da Nestlé. Aí nós tomando café, saindo assim, olhou essa casa aí na esquina aí. Eu falei, sei lá, uma casa que está abandonada, né? Mas ele falou, mas aqui é um ponto bom, né? Eu falei, é um dos melhores de Sorocaba, é a Moreira César, Padaria Real, bem frequentada, mas dá uma olhada nessa casa. E nós fomos procurar os donos. Deu um pouco de trabalho, porque eram 4 proprietários, e aí os de 4 famílias, e aí como eles se desentenderam, então a casa ficou abandonada. Um queria vender, o outro não queria, e nessa situação, mas alugar, eles alugaram. Aí, mas eu falei assim, o aluguel, o aluguel na época que ele falou, é o preço do painel. Você vai pagar 5.000 no painel, a casa vai ser o nosso painel. Então, essa visão da Nestlé. Nós pagamos 5.000, mas nós vamos ter um painel de publicidade. Então, nós vamos reformar a casa inteira. Aí gastou mais de R$ 100.000 para reformar a casa. Quer dizer, com muro, com tudo, pintado em azul e branco. Aí foi onde foi feita a fisioterapia lá também. Quer dizer, porque é essa visão de que quantas pessoas passam ali na Moreira César. Então, na época, na pesquisa, 60.000 pessoas passam em frente à Padaria Real. Quer dizer, então, são 60.000 pessoas que vão ver, porque vai ser uma casa chamativa, bem pintada, com desenho, com leite moça, com toda essa questão. Então, já começa aí o trabalho de marketing diferente de outras pessoas, de outras empresas que faziam esse tipo de coisa. O investimento também, é que eu falo, na época, eu lembro que era 5 milhões de dólares, a cota do marketing da Nestlé para o trabalho com o vôlei. Aí se falava, não, gastava tudo com a folha de pagamento? Não, também não gastava a metade, também gastava 40%, 45% ou até 50% com a folha de pagamento. Os demais, 50%, folha de pagamento e administração. Quer dizer, aluguel, pagamento alugava, também tinha academia que pagava, os aluguéis, quer dizer. Os demais eram investimento para alavancar a equipe. Quer dizer, a equipe ia ter um investimento para a equipe para alavancar essa equipe. Então, o que era aí? Era o Santinho que mandava fazer o Santinho para todas as atletas distribuir. Como você falou, quando tinha um jogo com TV, quando tinha jogo com TV, jogo normal. Jogo com TV, descia toda a estrutura da Nestlé. Tinha um caminhão, que era um trio elétrico, aquele trio elétrico, vai ter o jogo, ele já vinha 4 dias antes e ficava rodando na cidade, falando do jogo. Quando chegava no jogo, o trio elétrico fechava a rua, tinha uma banda contratada, essa banda fazia esse tipo de... Vinha uma equipe de São Paulo, de meninas, para fazer a degustação, mas o ônibus que vinha não era suficiente. Eles contratavam mais meninas em Sorocaba para eles atenderem no estande, quer dizer, era aquela degustação da bebida, do bateu, tomou. Tem um bateu, tomou, então eles distribuíam tudo aquilo. A gente distribuía 1.200 camisetas por jogo com TV.
Até a gente tinha problema, né? Porque as pessoas iam no jogo, muitos entravam, saíam, queriam entrar de novo para pegar outra camiseta e ficava naquela coisa. Então a gente colocava o seguinte: quem vai entrar e ficar naquela parte de frente, onde fica o banco, a TV, de frente, que a TV ia pegar de frente, essas pessoas pegavam a camisa e não podia sair. Tinha que ficar lá o jogo inteiro. Quer dizer, acertando isso daí. Quer dizer, essa questão, a torcida tinha um detalhe. Eu lembro em 92, quando a Nestlé entrou no basquete, chegou no dia de jogo, as pessoas não estavam acostumadas a falar leite moça, torcer. Leite, leite, moça, moça. E daí? Os caras falavam Minercal na época. E aí não tinha. Pois eles contrataram um grupo em São Paulo, e esse grupo treinou uma torcida para quando tinha esse jogo, que era até uma torcida organizada do Atlético Sorocaba. E aí eles que puxavam a torcida. E aí, como dizer, para que as pessoas, porque essa mudança, por exemplo, isso passa depois de 2, 3 meses que vai soar bem a mudança do grito da torcida. Então, essas coisas também foram feitas. Além dos kits que eram distribuídos, quizer, boné, toalha, certo? A publicidade estática do ginásio. O ginásio totalmente transformado, pintado de azul e branco, com a logomarca da Nestlé no meio da quadra, em todos os lugares, os painéis, quer dizer, os banners, quer dizer, é uma publicidade, é uma lavagem cerebral que as pessoas ficam totalmente engajadas com isso aí. Além dos investimentos, por exemplo, comprava a cota da TV. Quem que transmitia os jogos? É a Rede Manchete, eu lembro no começo. E a Rede Bandeirantes. Aí ele ia lá e comprava uma cota da TV, para a TV. Por quê? Porque eles iam na federação e compravam a fita da rede de vôlei. Então, a fita da rede de vôlei tinha lá leite moça, Nestlé, leite moça, Nestlé. Quer dizer, mas se ele compra isso da federação, essa publicidade, e aí a TV não compra da TV, a TV não vai mostrar, né? Ela vai... Então, a TV mostrava a todo instante. Por quê? Porque ela tinha uma cota. Então, o esquema de marketing, de investimento da Nestlé, era muito forte. Era muito forte sobre todos os aspectos. Então, esses valores que a gente fala que investiu, era tudo. Então, se fala assim, camiseta, cada jogo, 1.200 camisetas. Fala, brincando. Não, é isso. Você sabe que até hoje, a gente ainda vê, igual eu aqui, uniformizado, tem gente andando com a camiseta, de vez em quando você encontra alguém. Nós estamos falando de 20 anos, sabe? De muito tempo, quer dizer, de 23 anos, 25 anos, de repente você vê alguém com a camisa. Eu falo, não acredito, meu. Você ainda tem a camisa. Ah, guarda, esse cara ainda tem a camisa. Porque eles distribuíam muitas camisas. Eram 1.200 por jogo quando tinha TV. Muito bom. É uma aula de marketing, né, Pedro? Uma grande aula de marketing. Não, isso que eu falo. Para mim, foi um grande aprendizado. Até contar uma história aqui legal, que foi ainda na época do basquete. Mandar fazer os uniformes. Mandamos numa empresa em São Paulo fazer agasalho, camiseta, shorts, não sei o quê, tudo. Aí chegou o uniforme, aí veio o diretor lá da Nestlé. Ele olhou e falou, mas parece que não está igual o layout. Eu falei, como com o layout? Ele falou, não, o layout, a moça no shorts, no basquete, era um pouco lateral. Aí eu falei, mas o cara achou melhor pôr na frente, porque a TV... tem o basquete, tem a câmera lá em cima e tem uma câmera no fundo da quadra embaixo de cada tabela. Então, quando o atleta vem para fazer uma bandeja, alguma coisa, aparece mais. O cara virou as costas e falou assim, reprovado. Foi embora. Aí eu falei, o que eu faço agora, mano? Os caras falaram, faz tudo de novo. Tem que ser igual o layout. E isso aconteceu também com a quadra. O cara ficou lá 3 dias pintando, a quadra ia inaugurar no outro dia, ele veio de São Paulo, olhou no chão assim, falou, os braços da mocinha é um rosa do leite moça, é rosinha, não está igual a lata. Aí foi, e daí? Faz de novo.
virou as costas e foi embora. Ou seja, o cara passou a noite, teve que lixar a quadra, pintar de novo tudo para fazer. Então, esse aspecto, eles falavam isso daí. Faça a coisa conforme manda o figurino, a gente tem que fazer. Então, às vezes as meninas reclamavam. Não, era gostoso, mas já pensou, às vezes você perde um jogo, tá de saco cheio, e aí acaba o jogo, você tem que atender a torcida, sorriso, distribuir santinho, tirar fotografia, não sei o quê. Fazia parte, usar o boné. Quer dizer, quem gosta de usar boné? Ainda mais mulher, né? Que tem o cabelo, faz chapinha, faz tudo. Aí quando chega lá tem que enfiar o boné na cabeça para dar entrevista, para fazer. Mas era parte do protocolo, porque eles falavam assim, eles aproveitavam todos os momentos, todos os detalhes que tinha para aproveitar do produto. Aqui a gente fala, eu vejo assim, até para, sei lá, se a gente já fala assim, porque eu acho que tem o patrocinador, ele tem uma grande deficiência. Eu vejo a Nestlé, a Nestlé e todos, não é só a Nestlé, porque quando ela chegou no basquete, nós tínhamos quase ainda, a Minercal chegou a ter 2.000 crianças praticando. Na época, quando a Nestlé veio, ainda tinha uns 400, 500 crianças. Falamos, mas nós temos uma base. Não quer saber. Não quer saber. O vôlei teve um período que teve uma base, que foi o Sérgio Negrão que montou essa estrutura para procurar fazer uma base. Mas o patrocinador, ele não olha na base. Ele não investe na base. E hoje, tudo que as meninas comentaram aí, da dificuldade que está hoje, a gente vê que, e para todas que você perguntou, o que deveria mudar no voleibol? Quer dizer, investir na base. Investir na base. E o patrocinador, se ele investe na base, hoje o produto talvez ficaria mais barato, porque teria um número maior de gente praticando, e a gente teve que obedecer, porque falou, quem paga são eles, o dinheiro é deles. E eu falei, eu não vou ficar convencendo, brigando, porque minha ideia, em todos os lugares que eu trabalhei, sempre teve escolinha. Em Bauru, quando trabalhei com basquete, lá na Prudentina, aqui também, em Sorocaba, na Minercal. A base, a estrutura, sempre foi uma coisa que sempre a gente produziu. Quando chegou na época, ele falou, não quero nem saber, não tem. Então, esse é um grande erro do patrocinador em geral. O grande investidor, ele só olha o produto, que é a modalidade, o time, e ele não consegue desenvolver a base, que no fim ele mesmo é prejudicado. Porque eu falava assim, se você investir, daqui a pouco nós temos várias atletas saindo e o custo passa a ser menor em função disso daí, porque você vai investir na base também. Mas você fala, não, tem dinheiro, eu ponho, pago, essa é a questão. Pô. Entendi. Saudar aqui a Ida que está com a gente, chegou aqui com a gente. Legal, um abraço aí a todas. O mestre Simino também, presidente da Federação Gaúcha de Voleibol, seja bem-vindo. Pedro, o Bruno do Ceará mandou para a gente aqui falando que o sonho dele seria ter uma camisa de jogo da Nestlé. Você acha que não existe a possibilidade, por exemplo, de fazer uma parceria, talvez até, não sei se existe ainda, confecção, que fazia os uniformes da Nestlé e fazer umas camisas retrô da Nestlé para vender, como nós temos hoje, tipo, tem a camisa da Olimpíada de 82, e assim por diante, de 84, né? Douglas, existir, a gente precisa da autorização da Nestlé, porque nós fizemos aí em Votorantim mesmo, o jogo do Savoia, certo? Savoia foi um dos primeiros times de futebol do Brasil, no início da década em 1900. Quer dizer, é considerado um primeiro time do Brasil de futebol, só não teve sequência. E foi feita as camisas retrô na época, mas precisa da autorização. A gente tem várias confecções aí que ela faz. Se você levar o modelo hoje, está fácil. Porque o transfer, essas coisas, ela faz fácil. Eu não sei se ainda tem camisa aí, mas se tiver, a gente pode até... Se tiver mais que uma, posso até verificar. Mas eu, inclusive, ainda tenho uma camisa
que é do... Como que é o japonês de Piedade, ô Douglas? Fala o nome dele aí, que vai em todos os jogos, lá da Secretaria de Esportes. Eu tô com a camisa número 7 do O Leite Cláudio, Moça. não? Não, é o japonês lá, eu já lembro o nome dele. Ele, Silvio, não é Silvio, eu já lembro o nome dele. Ele me deu uma camisa número 7 para mim pegar autógrafo da número 7. Ele falou, tem uma número 7 do vôlei e uma número 4 do basquete. Falei, a 4 é da Hortência e a número 7 é da Miriam. Então, eu queria um autógrafo para mim guardar essas camisas. Então, tem algumas pessoas, algumas relíquias que têm ainda essas camisas do Leite Moça e do Leite Nestlé. Se você não tiver para... Se Vou você não procurar tiver para mesmo. copiar, com Vou certeza a procurar Josi no tem meu nome. todas. A Hã? Josi é outra que tem também. A Josi, Não, a Josi igual a tem todas. A Josi tem toda, eu também tenho, até aquelas camisetas de entrevista, com bolinha, de viagem, tem tudo guardado isso daí. Se falar que vai dar, a Maísa vai falar assim, legal, pode passar, porque fica aquela mala de... Olha, eu tenho camiseta do meu primeiro Jogos Abertos do Paraná em 1976. Então, fica essa não serve nem óleo, não cabe, mas eu tenho guardado. Tem a camisa do futebol, do Curitiba, do Atlético Sorocaba, do Noroeste, do Marília. Eu sempre tenho alguma coisa do basquete que eu tenho guardado, sempre do São Bento, que eu trabalhei também, eu tenho guardado aqui. Isso é coisa, porque fala assim, para o futuro. Talvez eu vou ter o meu museu pessoal, mas ainda muitas coisas eu já mandei para o Museu de Sorocaba. Quem tiver aí o pessoal do vôlei, que tiver alguma coisa que queira doar para o Museu do Esporte de Sorocaba, é bem-vindo. Isso daí o CIMEI, quando implantou o Museu do Esporte, tem lá toda uma história. Eu estou tentando, gente, os troféus do Mundial, aquele 2004, quando teve aquele jogo, apresentação aqui, o Benê me ligou e falou, Pedrinho, onde está esse troféu? Falei, deve estar no Atlético, porque hoje o Atlético, ele está parado. E ele teve, na época, quando nós saímos, o Reverendo Moon comprou. Hoje tem o centro de treinamento do Atlético, que foi construído para a época da Copa do Mundo, porque a Argélia ficou aqui em Sorocaba na época da Copa do Mundo. Tem 2 hotéis, uma estrutura fenomenal. E na época, em 2004, eu fui procurar esse troféu, porque a Nestlé queria para mostrar. Esse troféu... 2014, falei, Pedro. Foi 2014, lá em Osasco. Não. A comemoração de 20 anos. Então, 2014. Não, mas teve aqui em Sorocaba um jogo que foi comemorativo também ao Mundial. E aí o Benê falou, Pedrinho, eu queria um troféu. Aí eu fui lá no Atlético, e o cara falou, mas não está aqui não. Eu falei, lógico que está. Quando eu saí do Atlético, eu deixei tudo. Tem troféu do basquete e do vôlei. E aí nós fomos procurar, eu vi lá o troféu da Superliga, o troféu do Mundial. Eu falei, gente, faz uma estante aqui, uma vitrine, e coloque aqui, porque isso daqui é campeão do mundo. Vocês são campeão do mundo, campeão brasileiro. Coloca esses troféus. E esses troféus estão lá. Eu ainda até conversei, porque agora, como está desativado o Atlético, mas eu falei para eles, vocês têm que doar isso daí para o Museu do Esporte. Porque é onde tem a frequência, no Museu do Esporte, os alunos das escolas vão visitar o museu, tem a história do esporte lá de Sorocaba e as conquistas do vôlei. O vôlei conquistou de jogos regionais a mundial. Quer dizer, todos nós que vivemos esse período, esse ciclo de Sorocaba, conseguimos ter todos esses títulos. Quer dizer, de mundial, de sul-americano, de Superliga, de Paulista, de Jogos Abertos, de Jogos Regionais. Quer dizer, levar essa história lá para o museu. Mas daí a gente ainda vai sensibilizar o pessoal do Atlético para fazer essa doação para o museu, porque está lá. O meu medo é isso sumir, porque o troféu mesmo do Mundial, aí foi uma apresentação na Biblioteca Municipal da equipe, que teve lá, depois teve o jogo, só que aí o troféu nós tivemos que devolver. Eu ainda até na época ainda falei, pô, isso daí não podia ficar com esse troféu. Mas ele, não, é melhor entregar, porque tem o pessoal lá da Coreia, que é o dono da equipe. Eu falei, não, tudo bem, a gente entrega isso daí.
Legal. Oi, Pri, seja bem-vinda. Pri, árbitra internacional de vôlei de praia com a gente aqui, fazendo um trabalho excelente à frente do vôlei de praia na Federação Catarinense. Seja bem-vinda. A Josi está falando, Pedro, que esse jogo comemorativo foi em 2016, entre Osasco e São Caetano. 2014 foi a festa lá em Osasco, da homenagem dos 20 anos do título do Mundial. Eu lembro. Estive lá em Osasco, quando nós fomos homenageados, que recebemos uma placa. Não, essa bolinha aqui, nós recebemos, acho que aqui em Sorocaba foi, se eu não me engano. Isso, 2016. Em 2016. E a 2014, lá de Osasco, nós recebemos uma placa, que tem na minha galeria aqui, eu tenho essa placa aí. Foi isso mesmo. Ainda bem, a cabeça às vezes dá uma... Mas foi isso mesmo. Ah, mas a Josi lembra tudo aqui. Esses dias eu, de madrugada, mandando relação para ela, montando todos os elencos da Nestlé, desde 93 até 99. Eu e ela junto, montando. Ah, no Paulista foi esse, no Brasileiro foi esse, e assim por diante. Muito legal. Porque a Josi participou de todo o processo, né? É, sim. Só uma temporada acho que ela não jogou. Hã? Acho que só uma temporada que ela não jogou aqui por causa do ranking, que estourava os pontos, ela foi pro BCN. É. Justamente. Mas era por causa do ranking, né? É. Era por causa do ranking, por isso que ela fez isso daí. Ela saiu. É verdade. Pedro, seguindo aqui, como eram administradas as crises na Nestlé? Nós tínhamos muitas estrelas, Ana Paula, Fernanda Venturini, Ana Moser, selecionáveis e campeãs disso, daquilo. Como era administrada essas vaidades, esse relacionamento, e como era administrada a cobrança por resultado da Nestlé e da cúpula da Nestlé, né? Que, por exemplo, se vocês ganhavam um jogo de 3-1, vocês tinham que justificar por que vocês perderam um set nesse jogo e não foi 3-0. Como era administrado isso, Pedro? Essa parte com a Nestlé eu vivi bem, né? A parte das atletas tem todo o problema. Tem porque a gente... Sabe o que acontece? Quem tá assistindo a série do Michael Jordan sabe disso. Até eu assistindo com meu filho, e tem do Rodman, que durante a final do campeonato ele queria 5 dias de folga, que ele ia para Las Vegas para curtir. Aí você fala, meu filho, pai, essas coisas não existem. Eu falei, existe. Tudo existe. Pô. No basquete a gente tinha Débora ali aí, que era problemática. No vôlei tem alguns problemas que tem que ser administrado. Mesma coisa, a gente tinha a Ana Moser não treinava. Por quê? Porque ela tinha um problema no joelho. Ou ela treinava ou ela jogava. Então tem essa questão que o elenco tem que entender, que é mais importante, o Sérgio Negrão que falava isso daí, que é mais importante ela jogar do que ela treinar. Se ela treinar, ela não vai conseguir jogar. E teve finais de campeonato que ela não jogou. Então teve essa questão. A vaidade existe. Eu trabalhei com homem e com mulher. Com homem é meio superficial, porque o homem você briga hoje, xinga, no outro dia está tudo normal. Com a mulher, se você brigar hoje, é 15 dias ela brava com você. Então a comissão técnica tem que ter essa habilidade. E mesmo esse relacionamento entre elas, mas a função, a proposta e o objetivo da competição, às vezes tinha até esse tipo de problema, que eu dou risada assim, porque aí é o caso. O Feitosa é uma pessoa fenomenal, mas tinha um grande defeito. Adorava uma reunião. Falava, tem reunião. Aí acabava o treino, ia para a reunião. Acabava o treino 6 horas, ia para a reunião, 10 da noite, ele ainda estava fazendo reunião. E ele sempre foi assim. Trabalhei com ele na Prudentina também, ele marcava a reunião e você perdia o tempo. De assunto, ele tinha muitas coisas bem fundamentadas, mas muitas coisas que acabavam cansando. Então, essas crises que eu falo, administração de crises, isso daí tinha que ser com o elenco, era muito da comissão técnica. Então, aí era o Sérgio Negrão, era o Cláudio, era principalmente os fisioterapeutas, porque eu falei do Sidney, que veio no primeiro ano, mas no segundo ano nós contratamos os dois aqui de Sorocaba, que é o Trigo e o Marcos Trigo e o Solinha. Contratamos os dois. Então, esses probleminhas, era a própria comissão técnica, eles que administravam essas questões aí, esse relacionamento.
o que a gente tinha preocupação, assim, por exemplo, é aquilo que você falou. A Nestlé, às vezes, você vinha, a diretoria vinha assistir um jogo, você já passava, você falava, ah, meu Deus, vem a diretoria inteira assistir o jogo. Você ganhava o jogo, e aí vinha uma. Mas vem cá, por que tal jogadora jogou mal? Não, ela não jogou mal. Por que perderam coisas assim? Por que aquela outra atleta lá, que joga bem, não está jogando aqui? Eu quero contratar aquela jogadora lá. Não, mas aí a questão também, a gente tem que ver na hora da contratação, ter assim um grupo que possa se dar bem. Não interessa. Aqui tem que ser profissional. Não tem esse negócio de se dar bem, se dar mal. Não interessa. Tem que ser profissional. Você tem que vir cumprir o seu. Então, essas interferências, e o patrocinador é o seguinte: o primeiro ano, o segundo ano com qualquer patrocinador é gostoso. Porque o patrocinador, às vezes, chega, ele não conhece o meio. Daqui a pouco, ele já acha que ele sabe tudo. E aí ele já quer interferir na contratação. Aí se o Sérgio Negrão fala, eu quero contratar essa. Não, mas eu quero. Por que não contrata outra? Quer dizer, então, essas questões, a gente tinha um pouco de dificuldade de administrar. Mas a gente sempre, eu sempre fui meio, sempre ponderável, caracante também. E aí eu tive que administrar também algumas crises, porque em 94, o Caracante, a empresa dele entrou em concordata. E aí ele teve problemas financeiros. Então, de 94 a 96, era problema financeiro. Nunca deixamos de pagar atleta, mas aí tinha certas coisas que às vezes você atrasava o pagamento, em questões financeiras que ele estava atravessando lá. E isso daí, para a Nestlé, era morte. Tanto é que ele falava, não, então fica o Pedrinho tomando conta. Eu falei, pô, como que eu vou tomar conta aí de 250 mil dólares, 250, 300 mil por mês para mim resolver o problema? Então tem que ter alguém da Nestlé para administrar isso daí junto. Então essas crises é que a gente administrava. Mas eu falei, a parte do grupo, essas vaidades, isso daí a comissão técnica também tirava de letra. Isso daí era bem tranquilo. Estamos terminando. Pedro. Temos 7 minutos só. Pedro, e seguindo aqui, você falou até que teve o problema da base e tudo mais. Só que em 1996, a Nestlé fez uma peneira, que vieram 750 meninas, e foi montado o time de base. E um time que tinha tudo para ir para frente, inclusive ia entrar na federação, com juvenil, com infanto, etc. Só que depois disso a Nestlé foi embora de Sorocaba, foi para Jundiaí. O que aconteceu para a Nestlé sair de Sorocaba e ir para Jundiaí? Só mandar um abraço para o Eloy, que está aqui com a gente, e a Miriam, que chegou aqui com a gente também. André Ness também chegou aqui. Obrigado pela presença de vocês aí também. Existia na época também, falei, quando o Caracante entrou em concordata em 94, aí passou a ter assim, uma administração rachada. Tanto é que do Atlético, a única pessoa que tinha livre acesso na Nestlé, nas coisas, era eu. Eles determinaram, fica o Pedrinho responsável. Então, e o clube, o presidente era o Caracante. E muitas coisas ele não tinha como atuar em função desse desentendimento aí que teve com a Nestlé. Mas também o grande motivo da saída, que surgiu essa questão. Então, aí teve o Walter da Jaraguá, que estava montando uma estrutura para que junto pudesse estruturar o clube, não com o Atlético Sorocaba, mas com outro clube. Mas também em 96 teve uma questão política, porque o ginásio de esportes ele tinha toda a estrutura pintada, o ginásio, o piso, toda a estrutura com leite moça. E existia uma lei, desde 1978, em Sorocaba, que todo próprio municipal não poderia ter publicidade estática. Isso era o SIC, por causa do estádio municipal, que eu lembro que até o Sidney Momesso teve um período que ele teve problema com isso. E naquela época começou também a ter alguma divergência, que a Nestlé não poderia ter a sua marca no piso do ginásio. Poderia ter as placas, porque a parte estática ele não poderia ter, podia ter as móveis. E isso tudo culminou com o desentendimento que estava tendo com o Clube Atlético através do Caracante. Aí eles resolveram mudar. O Feitosa, como tinha uma boa ligação
lá em Jundiaí, porque ele teve com o basquete lá em Jundiaí, e aí a equipe foi para Jundiaí, por essa questão, porque pô, você não pode ter as publicidades táticas, toda essa questão, e está tendo essas divergências, então é melhor a gente ir embora, para acabar. Eu, inclusive, o Benê foi junto, eu fui convidado, mas na época a Maísa estava grávida do Matheus, e aí eu achei melhor não ir, porque eu falei, eu já rodei minha vida inteira, e cada ano morando em um lugar, morei em 8 lugares seguidos, falei, não, não vou, vou ficar por Sorocaba. Então, esse foi o motivo, esse desentendimento na administração e a questão da lei que não permitia publicidade estática na quadra. Na quadra. Isso. Legal, Pedro. Pedro, nós temos aqui 3 minutos. Eu gostaria que você fizesse sua despedida e que você falasse para a gente um pouquinho do fair play no voleibol, tá? Fazendo uma alusão ao Panathlon também, que hoje você é o presidente no Brasil, né, do Panathlon Internacional do Distrito Brasil. Falar um pouquinho do fair play no voleibol e que fizesse sua despedida. E desde já te agradeço muito por esse bate-papo. Foi uma aula de marketing, foi uma aula de história, foi simplesmente fantástico, Pedro. Então, é com você. Douglas, não sei se vai dar tempo de falar tudo, mas eu achei uma coisa interessante que eu gostaria de falar do sucesso que tinha a equipe, é porque o Caracante tinha essa parte. Ele falava assim, não, acabou o campeonato hoje, nós temos que montar o time em 3, 4 dias. Não tem que ficar cozinhando, não, ainda mais com a experiência que teve do basquete. Eu estava olhando aqui na minha agenda de 96, no dia 8 de abril, às 11 horas, o voleibol ia ter no Hotel Glória, no Rio de Janeiro, a reunião do ranqueamento. E eu estava no Meridien, aguardando um telefonema do Sérgio Negrão para ele falar, Pedrinho, o ranking é esse, esse, esse. E aí nós íamos fechamos com a Fernanda Venturini, com a Ana Paula e com a Denise. E a gente estava em contato com a Márcia Fui e com a Fernanda Dorval. Quer dizer, então, fechou, e eu lembro que eu fui com a Fernanda, conversei, ela ligou para o Caracante, nós fechamos, com a Denise nós fechamos, com a Ana Paula, que estava naquela, eu falei, mas o Sérgio Negrão está querendo uma terceira levantadora. Aí ele falou, eu falei, tem sua irmã lá que a gente poderia, vocês vão levar também minha irmã e tal, não sei o quê, acabamos fechando. Então, isso era um sucesso também que tinha da equipe. Eu lembro da Sandra, que era do BCN, eu liguei para ela para fazer uma proposta, ela falou, não, tem que falar com o meu procurador. Liguei para o procurador dela do Rio de Janeiro, ele falou, não, eu vou pensar, depois te dou uma contraproposta. Eu falei, olha, mas a contraproposta tem que ser até amanhã, porque depois da manhã nós temos, a lista vai andar. E aí, 3 dias depois, ele ligou, eu falei, já foi, a lista anda, aqui, assim. Então, já tinha esse critério que era fundamental, certo? O Douglas, agradecer você, falar também hoje da Liga, olha, que até o Leite Moça deu a fundação da Liga de Voleibol em 96, na qual fui o primeiro presidente, o presidente provisório, foi o Eloy, que está aí também, foi o presidente, e hoje você está conduzindo aí junto com o Mansur, de parabéns. E dizer, lógico, o fair play eu gostaria de falar muito mais em função da ética no esporte, certo? No geral, não só, porque é o que eu falei, o Panato, a gente tem defendido essas questões de você ter ética, ter respeito, independente da sua função. As atletas que passaram aí, elas tiveram assim, uma experiência maravilhosa que pode levar, hoje vi várias pessoas, a Karen, a Ricarda, que está na política lá como assessora da Leila, a Karen, que vai ser candidata lá em Brusque, também minha cidade, viu, Karen, em Jussara, a gente deixava a porta aberta, saía, largava a porta aberta, porque não tinha problema de ladrão. 30 segundos. Então, agradecer, Douglas. Fica para uma próxima a gente poder falar isso daí. Obrigado a você, a todos que estão aí, e tenho muito orgulho de ter feito parte da vida do voleibol, do Leite Moça e dos outros esportes. Um abraço e muito obrigado. Obrigado, Pedrinho. Obrigado a todos. Infelizmente não é, gente, o Instagram que corta a live com 1 hora, tá, Cíntia?